Deixa eu te perguntar uma coisa bem direta. Você já sentiu isso lá no fundo? Aquela sensação de que ela gostava de você, mesmo sem você conseguir provar? Ela sorriu. Ela riu das suas piadas. Ela respondeu mais rápido que o normal. Aí, de repente, fria, distante, como se um interruptor tivesse sido acionado. E você fica pensando, será que eu imaginei tudo isso? Não, meu amigo. Você não imaginou. Veja bem, as mulheres raramente dizem abertamente quando estão interessadas. Não porque estão jogando joguinhos, mas porque estão observando, para ver se você é o tipo de homem que entende sem precisar que tudo seja explicado nos mínimos detalhes. E é aí que 99% dos homens se perdem. Eles correm muito rápido, falam demais, tentam forçar algo que já estava ao seu alcance. Mas você está prestes a descobrir o que realmente está acontecendo. Porque quando uma mulher gosta de verdade de você, ela dá 3 sinais inegáveis. E quando você souber o que observar, a confusão desaparece. Não se trata de truques, não se trata de fingimento. Trata-se de finalmente perceber o que esteve bem na sua frente o tempo todo. Vamos analisar o comportamento dela, porque depois disso você não vai mais perder os sinais. Preparado? Vamos lá. Primeiro sinal. A energia dela muda perto de você. Olha, homens mentem, mulheres também, mas energia nunca mente. E se você prestar um mínimo de atenção, vai perceber isso de longe. Quando uma mulher gosta de você, gosta mesmo, ela não precisa dizer. Toda a presença dela começa a insinuar isso muito antes de qualquer palavra. A mudança é sutil no início. Ela começa a agir diferente perto de você. As barreiras dela não apenas diminuem, elas caem com facilidade. Agora, vamos desmistificar uma coisa. Nem toda mulher que dá risadinhas nas suas mensagens diretas está interessada. E nem toda mulher que parece difícil está jogando um joguinho. Às vezes, ser difícil significa apenas que ela não está interessada. E ser amigável pode ser simplesmente manter uma distância educada. Mas quando ela realmente gosta de você, você sente. A voz dela fica mais suave. Não em volume, mas na intenção. Ela pode conversar com outros homens com uma curiosidade casual, mas quando fala com você, há uma presença. Como se o mundo silenciasse e você fosse a única coisa na tela. O olhar dela permanece por um segundo a mais. Não o suficiente para ser óbvio, mas o suficiente para deixar uma marca. E quando ela ri da sua piada, não é só um ha ha ha, é um continue. O corpo dela começa a espelhar o seu. As pernas dela se voltam para você mesmo quando ela finge não notar. O rosto dela se ilumina quando você entra na sala, mesmo que as palavras não se expressem. Por quê? Porque os sentimentos transparecem antes de serem ditos. Quando uma mulher começa a sentir algo real, nem sempre ela expressa isso com palavras. Ela demonstra através da abertura, da atenção que dedica a ouvir. Lembrando-se de alguma coisa aleatória que você mencionou semanas atrás e que até você mesmo havia esquecido. Ela começa a investir emocionalmente de maneiras sutis. Pequenos gestos de carinho, elogios discretos, perguntas curiosas sobre o seu passado. Não porque ela seja intrometida, mas porque está abrindo espaço para você na história dela. E aqui está a parte que a maioria dos homens não percebe. Ela pode nem se dar conta de que está fazendo isso. É isso que torna tudo genuíno. As mulheres são verdadeiras máquinas de radar emocional. Elas não se movem como os homens. Elas leem o ambiente, observam padrões, fazem movimentos sutis em segundo plano para ver se você está percebendo. E se a energia dela se torna mais suave, mais aberta, mais intencional perto de você, se ela se torna mais feminina até mesmo na postura ou na forma de falar, esse é o seu sinal. Cara, ela está te dando sinal verde sem dizer uma palavra. Agora, veja o que você não deve fazer. Não pressione. Não fique sem jeito. Não se empolgue como uma criança apaixonada pela primeira vez. Mantenha a calma. Recupere a compostura. Deixe os sinais dela fluírem. Porque no momento em que ela sentir que você está seguro e não desesperado por aprovação,
É quando ela se sentirá segura o suficiente para enviar ainda mais sinais. Lembre-se, atenção grita, atração sussurra. E quando a energia dela começar a se inclinar para você, isso não é aleatório, é instinto. Não ignore. Segundo sinal, ela começa a abrir espaço para você na vida dela, mesmo que não consiga explicar o porquê. Eis a verdade que elas não te contam. Uma mulher só dedica tempo àquilo com que tem uma conexão emocional. Ela pode dizer que está ocupada. Pode jurar que a agenda está lotada. Mas nenhuma mulher está ocupada demais para um homem que ela realmente deseja. Se ela estiver afim de você, ela encontrará tempo. Esse é o seu segundo sinal, e é um sinal forte. Quando ela começa a reservar um tempo para você, não por obrigação, mas por desejo, mesmo quando não faz sentido, logicamente, pense bem. Você pode ser apenas um colega de trabalho, um conhecido casual, alguém que ela conheceu por meio de amigos em comum, e de repente, ela está te mandando mensagem sem motivo aparente, perguntando como foi seu dia, mandando uma música que ela achou que você gostaria. Isso não é coincidência, é o mundo interior dela te atraindo. Ela começa a encontrar desculpas para estar por perto. Ela aparece em lugares que sabe que você estará. Ela sutilmente direciona seu caminho para que cruze o seu. Não acidentalmente, mas intencionalmente. E se você prestar atenção, ela vai plantar marcadores emocionais na conversa. Ela vai dizer coisas como: contei para minha amiga sobre o que você disse outro dia. Ou, lembrei de você como daquela cafeteria. Fui lá mais cedo. Por que isso importa? Porque significa que você está vivendo na cabeça dela. Você está se tornando parte do ritmo diário dela. Não apenas um cara para quem ela manda mensagens quando está entediada, mas alguém cuja presença marca. Ela nem sempre sabe por que se aproxima. Simplesmente se sente atraída. E é isso que torna esse sinal impossível de fingir. Ela pode nunca dizer abertamente: eu gosto de você. Mas se você de repente faz parte dos planos dela, dos pensamentos dela, dos momentos de tranquilidade dela, isso fala mais alto do que palavras. Vamos falar um pouco sobre psicologia. A mente feminina funciona por associação. Ela não armazena apenas fatos. Armazena sentimentos ligados a experiências. Então, quando você a faz rir ou diz algo que a toca emocionalmente, o cérebro dela te associa a esse sentimento. E esse vínculo cresce silenciosamente, dia após dia, mensagem após mensagem, pensamento após pensamento. Eventualmente, você se torna um conforto. Você se torna algo que ela não quer perder, mesmo que não consiga explicar o porquê. Então, aqui está o que você deve fazer quando perceber esse sinal. Não se apresse, não se vanglorie, e não comece a agir como se ela já fosse sua. Em vez disso, responda com calma e confiança. Esteja presente, seja autêntico. Dê a ela o suficiente para manter a chama acesa, mas nunca entregue todo o fogo. Porque, quando ela começa a abrir espaço para você, e você não abusa desse espaço, ela começa a se perguntar: por que me sinto melhor quando ele está aqui? Por que me sinto vazia quando ele não está? E é assim, meu amigo, que nasce a obsessão. Sinal 3. A guarda dela baixa, mas só com você. Toda mulher caminha pelo mundo usando uma armadura. Não porque ela queira, mas porque precisa. Expectativas, julgamentos, olhares por toda parte. Então ela constrói muros emocionais, não por frieza, mas por sobrevivência. Mas quando uma mulher gosta de você, quando ela realmente sente algo por você, essa armadura começa a se afrouxar. Não de uma vez, não em um momento dramático de filme, mas pouco a pouco você sentirá a mudança. De repente, a versão polida e socialmente ensaiada dela não é mais a que aparece. Você começa a conhecer a versão sem filtros, aquela que ela mantém escondida. Ela fala sobre seus medos, seu passado. Não como um desabafo dramático sobre traumas, mas de uma forma calma e confiante, como se estivesse lentamente lhe entregando a planta do seu mundo interior. Porque, no fundo, ela espera que você não desapareça. A maioria dos homens interpreta mal esse sinal. Eles pensam que quando uma mulher compartilha algo profundo,
é apenas uma conversa. Não é. É intimidade em movimento. Ela está oferecendo vulnerabilidade. E vulnerabilidade é a sua maior moeda de troca. Isso significa que ela te vê não apenas como alguém interessante, mas também como alguém em quem você confia. Ela passa de conversas superficiais para coisas como: eu nunca contei isso para ninguém, mas, ou, eu sempre me senti como... E o mais incrível, muitas vezes ela nem percebe que está se abrindo. Simplesmente parece natural com você. Você também vai notar isso na linguagem corporal dela. A inquietação nervosa desaparece. O constante ajuste da aparência some. Ela se torna mais fluida, mais autêntica. É como se ela estivesse dizendo sem palavras: eu posso ser eu mesma perto de você. As emoções dela podem até parecer mais intensas perto de você. Não porque ela esteja instável, mas porque ela não está mais representando um papel. Se algo a anima, ela demonstra. Se algo a incomoda, ela fala sobre isso. Não com agressividade, mas com naturalidade. Isso importa. Mulheres não demonstram emoções verdadeiras para homens em quem não confiam. Então, se ela baixar a guarda, se ela deixar você ver suas imperfeições, suas dúvidas, seus sonhos, sua raiva, sua alegria, ela estará colocando algo sagrado em suas mãos. E é aqui que a maioria dos homens falha. Eles confundem abertura emocional com drama, ou estragam tudo tentando consertá-la. Ela não quer um consertador. Ela quer uma testemunha. Seja essa testemunha. Ofereça espaço. Não controle os sentimentos dela. Compreenda-os. Porque quando uma mulher se sente verdadeiramente vista, o apego surge naturalmente. E aqui está a verdade que a maioria não lhe conta. Uma vez que uma mulher lhe mostra essa versão vulnerável de si mesma, ela não fará isso com mais ninguém. Não ao mesmo tempo, não da mesma maneira. Você não é mais apenas mais um cara. Você é um capítulo na história dela. E ela quer saber aonde isso a levará. Então vamos direto ao ponto. Você não precisa de dinheiro. Você não precisa de status. Você não precisa ser o homem mais barulhento da sala. Você só precisa de atenção. Porque uma mulher que realmente gosta de você quase nunca dirá isso primeiro. Ela revelará isso na mudança de sua energia, no espaço que cria para você e nas barreiras que escolhe baixar apenas ao seu redor. Mas somente se você for homem o suficiente para perceber. E se você chegou até aqui, você já é. Agora quero que você comente com uma palavra: percebeu. Porque uma vez que você percebe, não consegue mais ignorar. E o jogo muda para sempre. Se isso te atingiu em cheio como a verdade costuma fazer, inscreva-se, junte-se ao canal e não perca o próximo sinal. Estamos apenas começando. Mantenha os pés no chão. Mantenha-se atento. E lembre-se, os homens mais fortes não perseguem. Eles observam. Até a próxima.